Sejam bem-vindos ao canal Frank Java. Meu nome é Adriano Facioli, sou psicólogo, doutor em psicologia, professor e pesquisador na Escola Superior de Ciências da Saúde, de vez em quando youtuber e de vez em quando eu fico intrigado com algumas incongruências. Em entrevista ao canal Flow Podcast, Vitor Santos, dono do canal Metaforando, disse que foi aprovado em um exame que, segundo ele, é dificílimo. É um exame do Paul Ekman Group, a empresa de Paul Ekman que vende seus cursos, seus livros, suas palestras. O Vitor disse que no Brasil, seus dois ex-professores de detecção de mentiras tinham feito esse exame e não tinham passado de primeira, dando obviamente a entender que pouquíssimas pessoas passam de primeira nesse exame. Vitor disse, no entanto, que ele foi aprovado de primeira e com mais de 80% de precisão na detecção de mentiras por meio de análise de linguagem corporal. Contudo, na pesquisa que hoje apresentarei a vocês, isso também foi testado. Foi uma pesquisa com 3 grupos diferentes e um deles, o grupo experimental, foi o grupo que teve de fazer um dos cursos mais badalados de Paul Ekman. Essa pesquisa trabalhou com 90 participantes e pegou 30 para que fizessem esse curso que está lá no site do Paul Ekman Group. Os resultados foram muito interessantes e entram em contradição com o que o canal Metaforando prega e provavelmente também com esta fala de Vitor Santos em sua entrevista para o Flow Podcast. Porque 21 desses 30 participantes que fizeram esse curso de Paul Ekman, ou seja, 70% deles, depois de treinados, passaram de primeira nesse exame, com mais de 80% de acertos, porque esse é o percentual de corte padronizado pelo grupo Paul Ekman. Então é um percentual padronizado, não é algo assim, eu fiz mais de 80%, olha só como meu desempenho é fabuloso. Não, é o padrão, tem que passar com mais de 80% quando faz lá o curso de Paul Ekman. E o mais impressionante ainda é o fato de que 11 desses 30 participantes, mais de 36% deles, passaram neste teste dificílimo, segundo Victor, antes mesmo de serem treinados. Esta pesquisa foi publicada no The Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling e tem a autoria de Sarah Jordan e colaboradores. Sarah Jordan é professora e pesquisadora da Universidade da cidade de Nova York. Esse artigo botou à prova o MAT, que é uma sigla para Micro Expressions Training Tool, que é um instrumento criado pela empresa de Paul Ekman e vendido online. O treinamento em MAT promete o que a empresa de Ekman e Vitor Santos vendem. Promete aumentar significativamente nossa capacidade para a detecção de mentiras. E este artigo testou exatamente isso, da forma mais rigorosa possível, dentro de todos os parâmetros científicos necessários e com a avaliação de pares, coisa que Paul Ekman, guru de Vitor Santos, preferiu deixar de priorizar desde a década de 70. E o artigo já começa quente. A introdução, revisitando o cenário científico atual, é demolidora. Vamos a alguns trechos. Pesquisas sobre a precisão da detecção de mentiras têm encontrado resultados decepcionantes. Em uma meta-análise de mais de 200 estudos de Bond e de Paulo de 2006, descobriu-se que as pessoas alcançam em média 54% de precisão na detecção de mentiras. Em outra meta-análise sobre diferenças individuais na capacidade de detecção de mentiras, Bond e de Paulo em 2008, descobriram que a variação nas taxas de precisão não excede o que seria esperado apenas pelo acaso, ou seja, 50%. Ambas as meta-análises incluíram estudos que testaram especialistas, mentiras de alto e baixo risco, interação com o mentiroso e exposição ao comportamento básico dos mentirosos. E aqui faço um adendo. Foram testadas todas as condições possíveis e não há como Paul Ekman falar que não foram testadas todas as condições possíveis. Esse já é um argumento que muitos querem utilizar. Paul Ekman está caindo no cenário científico em relação a isso. Ele não tinha sido testado antes, agora ele vem sendo testado durante os anos, porque ele não produziu mais nada e não revisou suas teorias, e ele está sendo refutado no meio científico. Agora somente uma minoria é que continua
de alguma forma, se trilhando pelo o que ele alega ou pelo que ele continua alegando, apesar de só ter feito pesquisas por pares revisadas e publicação em revistas científicas praticamente só na década de 70. Então, voltemos ao artigo. Nenhum desses fatores teve um efeito na precisão, dado que a suposição por si só produz uma taxa de precisão de 50%. Suposição, adivinhação. O achado estável de 54% de precisão, combinado com pouco desvio entre os estudos, indica que a precisão da detecção de mentiras em humanos é pobre. Repetindo, os seres humanos são muito ruins para detectar mentiras. A precisão é muito pobre. E para um exame das causas disso, basta consultar o trabalho de Hartwig e Bond de 2011. Assim, no presente estudo, buscamos responder à pergunta importante: é possível melhorar a precisão da detecção de mentiras com treinamento? E essa pesquisa é experimental, foram lá e responderam a pergunta, testaram a hipótese levantada, e a resposta dessa pesquisa é: não é possível melhorar a precisão da detecção de mentiras com treinamento, com nenhum tipo de treinamento, nem mesmo com os treinamentos propostos pela empresa de Paul Ekman, que é, como todos bem sabem, o guru do canal Metaforando. E como uma pesquisa bem estruturada, contemplaram o que já foi produzido por outros pesquisadores, como vocês puderam ver, e fizeram uma pergunta ainda mais específica: será que o pacote de treinamento MET, Micro Expressions Training Tool, de Paul Ekman, será que esse pacote melhora a precisão da detecção de mentiras? Os resultados dos experimentos que conduziram mostraram definitivamente que não, mas vamos ver como isso foi conduzido. Essa pesquisa foi realizada com 90 participantes, todos eles estudantes universitários do curso de psicologia, distribuídos aleatoriamente em 3 diferentes grupos. Um grupo com o treinamento em microexpressões da empresa de Paul Ekman, o segundo grupo com um treinamento falso, que seria então o grupo placebo, e outro grupo sem qualquer tipo de treinamento. O MET, que é o pacote de Paul Ekman, foi testado por meio da exposição a diferentes tipos de declarações e comportamentos verdadeiros e mentirosos que foram coletados de 5 pesquisas diferentes. Foram incluídos então na presente pesquisa, a qual estou apresentando aqui para vocês, vários tipos de declarações e comportamentos a fim de examinar o efeito do treinamento desse pacote de Ekman sobre os vários tipos de mentiras, como mentiras de alto risco, mentiras contadas pela experiência de criminosos condenados em interrogatórios reais e situações que estão mais intimamente relacionadas às questões de triagem de segurança em aeroportos. Todas as possíveis situações em que as pessoas mentem, principalmente em situações reais, de interrogatórios, com suspeitos de crimes graves, foram apresentadas aos 90 participantes desta pesquisa. Cada participante assistiu a um vídeo de cada um dos 5 conjuntos de estímulos, resultando em um total de 450 observações. Os vídeos, como já foi mencionado, foram compilados a partir de 5 estudos diferentes de detecção de mentiras. Então, é toda uma pesquisa contemplando todo o cenário científico e fazendo testes relacionados a todo o cenário científico, inclusive apresentando revisões de todo o cenário científico, revisões sistemáticas, as meta-análises. Vamos então aos resultados. A análise de variância mostrou que não houve diferença significativa entre os 3 grupos. O desempenho então foi o mesmo para os 3 grupos, exatamente o mesmo, não houve diferença de desempenho. Os participantes treinados pelo MET de Paul Ekman tiveram uma taxa média de acertos de 46,95%. Os que foram treinados com o treinamento falso foram capazes de detectar mentiras com uma taxa média com um percentual somente acima dos treinados. Acertaram em 47,95% das vezes. E os que não tiveram treinamento algum ficaram com 44,95% de acertos. Todos os 3 grupos tiveram um desempenho um pouquinho abaixo da pura sorte. Se jogassem moedas para o alto, teriam uma média de acertos talvez um pouquinho melhor,
Mas, resumindo, não houve diferenças de desempenho entre os três grupos. E é também possível afirmar que não há diferença entre fazer esse curso de Paul Ekman e não fazer absolutamente nada. Ou então somente jogar uma moeda para o alto, chutar, para saber se as pessoas estão ou não mentindo. É isso então, pessoal, muito obrigado aqui por sua audiência. Se você gostou, me ajude a alimentar o algoritmo do YouTube. Se não gostou também, então comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, deem seu like, dislike e vamos seguindo. Todas as referências, aliás, a referência, o artigo pode ser lido na íntegra, porque estou colocando para vocês nos comentários. Então basta clicar lá e poder ler na íntegra o artigo. Está tudo muito aberto aqui e transparente. Obrigado e até a próxima.